Nubes, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcon Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais uma aula de redação para vocês. Bom, o tema da aula de hoje é a questão da homofobia no Brasil. Vamos lá, galerinha. Antes de começar, eu gostaria de deixar alguns recadinhos básicos aí para vocês. Se essa aqui é a primeira aula minha que você assiste de redação, eu antes aconselho você a pausar esse vídeo e assistir a aula de redação para o Enem, Conceitos Iniciais, parte 1 e parte 2. Porque nessas duas aulas, pessoal, eu ensinei tudo que vocês precisam saber. Ensinei a estrutura do texto dissertativo argumentativo, dei um monte de dica para vocês tirarem 1000 ou uma nota muito próxima de 1000 na redação. Nessa aula aqui, eu vou apenas comentar o tema rapidamente e mostrar uma redação sobre ele no meu modelo de escrita. Então, para você entender melhor essa aula, eu antes aconselho você a assistir essas duas aqui que estão na tela. Lembrando que essas duas aulas estão disponíveis aqui no meu canal no YouTube, que é Marcon Souza. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Proposta de redação. Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo para o norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a questão da homofobia no Brasil contemporâneo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Muitos de vocês, muitos mesmo, me pediram para fazer essa redação sobre homofobia, então eu estou fazendo. Eu particularmente não acredito que aparecerá agora em 2017 por dois motivos. Na verdade, eu acho que vai ficar bastante tempo ainda sem aparecer. Desde que eu fiz meu primeiro Enem em 2012, eu ouço falar que esse será o tema da redação, mas o que acontece? Falta dados sobre esse tema no Brasil. Como a homofobia aqui ainda não é crime, falta assim dados oficiais, entendeu? Para falar sobre esse tema. O que a gente tem de organizações não governamentais, grupos que não são assim do governo. Então, por faltar dado, eu acho que vai demorar bastante para aparecer ainda na redação. E o outro motivo é que ano passado nós já tivemos aí 2 aplicações do Enem, né? Tivemos 2 temas relacionados à intolerância, que foi intolerância em relação à cor das pessoas, que foi o racismo, e a intolerância religiosa. Então eu acho que agora em 2017 dificilmente irá aparecer outro tema relacionado à intolerância. Mas não custa nada a gente treinar, a gente estudar sobre ele. Então vamos que vamos. Antes de a gente começar a escrever a redação, a gente precisa entender 3 coisinhas básicas. A primeira é a definição de homofobia. Tem várias na internet, é legal que vocês conheçam pelo menos uma delas e coloquem na redação, porque como eu falei para vocês lá na aula de conceitos iniciais, quando o tema nem todo mundo conhece, é bom você definir, conceituar ele. Então coloquei essa aqui, ó. Uma versão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais, também conhecidos como grupo LGBT. Essa aqui foi a definição que eu peguei. Então, já sabendo essa definição, a gente precisa saber não, acho que todo mundo já sabe, né, que a homofobia é um desrespeito, porque o que a outra pessoa faz, quem ela ama ou quem ela deixa de amar, não interfere em nada a sua vida, você não tem nada a ver com isso. E é um desrespeito também à Constituição Federal, né, que é inspirada lá nos lemas liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E outra coisa também, que é importante a gente colocar na redação, é que a homofobia tem várias consequências e traz várias consequências, como por exemplo problemas psicológicos, suicídio, violência e muitas outras coisas. Então agora que a gente já sabe o básico, vamos para a redação. Não coloquei título, pessoal, então começando direto na introdução. Gostaria que vocês pausassem e dessem uma lida para eu comentar. Pausaram? Vamos lá então. Muitos direitos foram alcançados pela comunidade LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais desde a rebelião de Stonewall em 1969. Esta é a minha alusão histórica. Eu já aproveitei para definir a sigla LGBT e falei da rebelião de Stonewall, que aconteceu em 1969, que foi onde os gays começaram a ter mais direitos. Era um bar, esse Stonewall, se não me engano, e naquela época, gays, por exemplo, não podiam frequentar locais públicos, tinham uma certa perseguição, eram perseguidos pela polícia e tal. E esse bar é um bar, assim, digamos assim, mais da pesada, era um bar da periferia, onde tinha, assim, era frequentado por vários traficantes. Então, em um determinado momento, a polícia chegou lá, querendo prender alguns gays e tudo mais, e houve uma manifestação, um protesto, acabaram cercando a polícia, quebrando tudo geral, e deu vários resultados aí positivos. Estudem depois um pouquinho sobre isso, eu nem lembro muita coisa não, porque eu fiquei sabendo sobre essa rebelião assistindo uma entrevista do Renato Russo,
Aí aproveitei e guardei para quando escrevesse uma redação sobre algum tema semelhante eu usar, beleza? Então não vou entrar em muitos detalhes não. Estudem depois caso vocês queiram abordar na redação de vocês a rebelião, o levante de Stonewall. Entretanto, elo coesivo, a homofobia, a versão homossexuais, ou seja, definir homofobia aqui bem curtinha, a versão homossexuais, ainda vitima muitas pessoas em pleno século XXI no Brasil. Apresentei meu tema, que é a homofobia, apresentei o recorte, que é o Brasil no século XXI. Tal questão merece zelo, ligando as frases, e tal questão merece zelo é a minha tese, meu ponto de vista. Porque pode violar princípios constitucionais e perpetuar a violência pelo país. Estes são os meus argumentos que eu irei falar no desenvolvimento. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Desenvolvimento, galerinha. Pausem, leiam, pausaram. Vamos lá então. Primeiramente, vale ressaltar que, embora o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 determine que a lei deve ser igual para todos, sem distinção de qualquer natureza, parece que isso não está acontecendo, pois muitos cidadãos estão protestando. Coloquei aqui um contra-argumento, que é uma estratégia argumentativa que eu ensinei como usar. Aproveitei para colocar a Constituição Federal de 1988 para trazer um diferencial para a minha redação. Porque, como eu já falei para vocês, Constituição é uma coisa que nem todo mundo conhece, mas que está relacionada com praticamente todos os temas do Enem, da redação do Enem. Então eu coloquei aqui na minha. Como exemplo disso que eu falei anteriormente, é um conector ligando as frases. Pode citar a parada do orgulho LGBT, que clama por igualdade de direitos, como casamento homoafetivo e contra a discriminação. Para quem não sabe, a parada de orgulho LGBT é um protesto. Tal manifestação evidencia que garantias fundamentais vêm sendo violadas. Tal manifestação ligando as frases. Já que no Código Civil vigente não há impedimentos para que duas pessoas do mesmo sexo constituam uma entidade familiar e que a Carta Magna não faz diferenciação entre os brasileiros. Para quem assistiu meu vídeo de conceito de família, aqui em pleno século XXI no Brasil, sabe que eu estou aproveitando alguns dados, algumas frases para colocar nessa redação aqui. Então, galerinha, nisso aqui eu falei sobre violação de princípios constitucionais de direitos constitucionais. Casamento, quer dizer, homoafetivo não tem nenhum problema, de acordo com o Código Civil, e ainda há divergências, há uma certa restrição. E a questão da Carta Magna também, que é a Constituição Federal, para quem não sabe, também é conhecida por esse nome, que trata todos os brasileiros, né, pelo menos na teoria, como iguais, mas na prática não está acontecendo isso. Pausa, galera. Pausaram? Leram? Vamos lá então. Outro ponto importante é a violência. Outro ponto importante está sendo o conector entre os parágrafos. Outro, além do que eu disse anteriormente, no parágrafo anterior. Dado que 340 pessoas foram assassinadas por conta da orientação sexual de acordo com o Grupo Gay da Bahia em 2016. Grupo Gay da Bahia é a organização, se eu não me engano, que melhor entende esse assunto de homofobia aqui no Brasil. É a mais antiga, é a que tem os melhores dados, beleza? Então peguei esse estudo deles aí de 2016, que 340 pessoas foram mortas aqui no Brasil. Aqui é interessante a gente chamar a atenção para uma coisa, porque quando a gente fala em homofobia, muita gente não concorda com esse tema e dá o seguinte argumento: eu não concordo porque a violência está no Brasil toda, milhares de pessoas são assassinadas todo dia, então a segurança tem que ser para todo mundo, não para um grupo específico. Galerinha, aqui a gente tem que tomar atenção, tomar cuidado com uma coisa. Tem que chamar atenção para uma coisa. É claro que a segurança tem que ser para todo mundo, mas quando a gente fala igual, por exemplo, que 340 pessoas foram assassinadas por causa da orientação sexual, não quer dizer que essas 340 pessoas foram assassinadas porque elas foram assaltadas e levaram um tiro. Não. Há uma diferença. Elas foram assassinadas por causa da orientação sexual delas, entendeu? Então é diferente, por exemplo, você ser morto em um assalto e levou um tiro no assalto e foi morto por conta do assalto, do que você ser morto na rua com um tiro por ser gay, entendeu? Então essa é a principal diferença. Tem que ter cuidado com essas coisas. Um exemplo dessa triste realidade é a travesti Dandara dos Santos, ou seja, trazendo uma exemplificação para minha redação. Mais um exemplo, né, que eu já dei outro no parágrafo anterior, uma estratégia argumentativa. Que em 2017, no Ceará, recebeu uma punição semelhante à que os homossexuais recebiam na Segunda Guerra Mundial. Fiz uma comparação, outra estratégia argumentativa. Foi linchada até a morte. Logo, conforme diz Cazuza, o futuro repetindo o passado.
aproveitei para fazer uma citação, e na citação também ocorre uma comparação, né, entre o mundo de hoje e o mundo de antigamente. Bom, pessoal, esse exemplo da Dandara dos Santos chocou o Brasil, todo mundo ficou sabendo. Durante esse crime, as agressões que ela sofreu, foi tudo filmado, foi colocado na internet. Então, se tivesse espaço, daria até para explorar um pouco mais isso aí, falar da violência, do sensacionalismo e tal, que nem eu fiz lá no texto, na redação de Justiça com as Próprias Mãos. Mas, como a redação já está grande, eu não tenho espaço para isso, e também não é tão importante assim, porque não é este o tema, eu resolvi finalizar o parágrafo por aqui, beleza? Então, aqui nesse meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu falei sobre a violência. Bom, pessoal, eu poderia ter encerrado o meu desenvolvimento aqui, mas eu coloquei um terceiro parágrafo. Gostaria que vocês pausassem, lessem. Pausaram? Vamos lá então. Conforme eu já falei, eu poderia ter encerrado no parágrafo anterior. Isso aqui é como se fosse um extra para minha redação. Sabe quando você está lendo uma revista e tem aqueles blocos do lado lá com algumas informações importantes, mas que nem sempre às vezes está seguindo a linha de escrita do texto, ou até mesmo não está relacionado com o texto, mas traz informação importante para você? Então, a ideia desse terceiro parágrafo é essa. Ele não é obrigatório, eu coloquei como um extra porque eu acho que pode ser mais um diferencial para a minha redação. Se a redação ficar grande, não tiver espaço, é claro que eu não irei colocar ele na minha redação. Mas aqui, como eu acredito que eu estou dentro do meu limite de 30 linhas, eu coloquei. Bom, uma coisa que a gente tem que saber é que a homofobia não causa danos, não causa prejuízo apenas à comunidade LGBT. Basta ver que várias pessoas que são heterossexuais são agredidas nas ruas. A gente tem vários exemplos de mães, de pais, que por estarem de mão dadas com os filhos, ou até mesmo abraçados com os filhos, acabaram sendo agredidos, porque algumas pessoas pensaram que eram gays, que eram casais gays, casais de lésbicas, tudo mais. Então, ou seja, a homofobia não causa danos apenas a pessoas homossexuais. Então, vamos lá, pessoal. Ademais, ou seja, que significa além disso que eu disse anteriormente no parágrafo anterior, é um conector, muitos pais vêm sendo agredidos por andarem abraçados com seus filhos. Isso enfatiza que a homofobia causa danos a toda a sociedade e precisa ser combatida. Ou seja, eu apenas citei aqui bem rapidamente uma outra consequência da homofobia. Como eu já falei de violência no meu parágrafo anterior, aqui eu só citei para não cometer aquele pleonasmo que eu falei com vocês, que a gente não pode cometer, que é o pleonasmo argumentativo. Então, mesmo se for olhar por esse lado desse pleonasmo argumentativo, no parágrafo anterior eu falei da violência causada à comunidade LGBT. Aqui eu estou falando da violência causada às pessoas que não pertencem à sua comunidade, beleza? Mas é bom a gente ter cuidado aí para não repetir argumento. Então, pessoal, finalizando, conclusão. Pausem, leiam. Pausaram? Vamos lá então. Na conclusão, temos que lembrar que a gente tem que retomar as ideias expostas e apresentar a proposta de solução, de intervenção para o problema. E para essa proposta ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Então vamos lá, pessoal. Em suma, ou seja, resumindo tudo, o preconceito ainda prejudica muitos brasileiros. Aqui eu coloquei preconceito para não repetir a palavra homofobia de novo. Vocês têm que ter cuidado nessa redação para não ficar repetindo muito homofobia, muito homossexual, muito LGBT, muito gay. Não pode ficar repetindo muitas palavras iguais. A fim de que essa caótica questão, qual questão é essa? A homofobia seja elucidada, é vista que o Estado ofereça soluções emergenciais e de longa duração, e que a sociedade seja instruída. Este é o meu o que fazer. Para que isso ocorra, ou seja, isso que eu disse anteriormente, ligando as frases, torna-se imperativo que o poder público, em curto prazo, criminalize a homofobia e, em longo prazo, crie delegacias especializadas em crimes homofóbicos e um canal para receber denúncias. Organizações não governamentais façam abaixo-assinados pedindo investimentos em segurança e em educação. Escolas façam atividades em grupo com pais e alunos para que esses compreendam a homossexualidade. E mídia use casais homossexuais em novelas e informe sobre o tema com campanhas educativas. Este é o meu o como fazer. Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana será erga omnes, igual para todos. Este é o meu para que fazer. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio que serve de parâmetro para todos os outros da Constituição Federal.
a Constituição é inspirada nos lemas da Revolução Francesa. Você pode ter a liberdade de amar quem você quiser, você pode ter a igualdade, ou seja, todos os direitos que você tem, outra pessoa também vai ter, por mais que ela seja diferente de você, e a fraternidade, né, que é o respeito que você tem que ter para com o próximo e também tem que receber dos outros. Então, basicamente isso. Erga omnes é uma expressão no direito que significa igual para todos. Na última redação tinha colocado somente erga omnes, sem explicar o que é, e um inscrito me deu a dica, me deu a sugestão de colocar a explicação deste termo. Então, coloquei um ponto e vírgula e coloquei igual para todos. Beleza, galerinha? Então, falei o que fazer, como fazer e para que fazer. Detalhei bastante a proposta. É interessante que a gente detalhe. Caso fique um pouco grande, fique um pouco extensa, eu vou tirar essas organizações não governamentais, façam abaixo-assinados, pedindo investimentos em segurança e em educação. Ou seja, já tirei 2 linhas aí. Agora que a gente já viu a redação, vamos ver a correção dessa redação segundo os critérios de correção do Enem. Primeiro deles, demonstrar domínio da norma culta. Significa que você não pode escrever errado, não pode ter erro de concordância, erro de acentuação, não pode ter gírias. A minha redação não comete nenhum desses erros, então acho que ganharia nota máxima. Segunda, compreender a proposta de redação e desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Eu entendi a proposta, eu falei sobre a questão da homofobia no Brasil contemporâneo, não fugi do tema, e escrevi um texto na tipologia textual, dissertativa a argumentativa. Meu texto tem introdução, tem tese, tem desenvolvimento para convencer as pessoas que eu estou certo, tem conclusão apresentando proposta de solução, tem tudo que precisa. Então também acho que ganharia uma nota máxima. Coerência. O texto tem que estar claro, da forma que quem lê entende que eu estou falando. E a conclusão não pode divergir da introdução, ou seja, a ideia que eu tive lá no início do texto, eu tenho que manter ela até o final. O texto está claro. Também ganha de nota máxima. Coesão significa que as frases dos textos têm que estar ligadas umas às outras e os parágrafos ligados uns aos outros. A gente faz isso através dos conectores e dos elos coesivos. Eu usei e abusei deles na minha redação, então também acredito que ganharia nota máxima. Propor uma solução. Resolver o problema. Para a solução ser boa, ela tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Eu fiz isso, então também acho que ganharia nota máxima, pois eu detalhei ela bastante. Além disso, eu coloquei alusão histórica, coloquei citação, coloquei dados, coloquei fatos, coloquei um monte de coisa aí para trazer um diferencial para minha redação. Então eu acho que ela ganharia uma nota 1000 ou uma nota muito próxima de 1000. Então é isso, galerinha. Agora eu aconselho vocês a pararem um pouquinho, estudarem sobre o tema e escrever uma redação sobre ele. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha. É muito importante deixar o joinha no vídeo, porque se você não deixar, o YouTube entende que você não quer mais assistir aquele vídeo e para de mandar meus vídeos para você, e entende também que o vídeo não é bom, que não é relevante. Então, se ele te ajudou, deixa um joinha. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe um comentário aqui embaixo, que eu estarei lendo. Se for necessário, eu respondo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Além do mais, pessoal, para me animar a continuar gravando, você pode compartilhar o vídeo com os amigos, enfim, fazer aquele montão de coisas que vocês sabem que ajuda o canal a crescer. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau!